Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é sempre em simultâneo aqui na Curiarres TV e na Rádio Vida 97.1. E o meu nome, como vê em rodapé, João Nuno Pinto, e é com muito gosto que ao longo destes anos de programa tenho estado consigo e, obviamente, também com os nossos convidados. E é com muito gosto também, e no fundo é por causa de quem eu tenho sentado ao meu lado hoje, que eu estou a fazer esta nota introdutória, que vemos que alguns dos convidados têm, de facto, já um percurso que acompanha, de alguma forma, o tempo de vida deste programa. O meu convidado de hoje é precisamente uma dessas vozes que nos tem acompanhado desde o início. João Chaves, olá, muito boa noite. Boa noite. É sempre um gosto receber-te e só para que as pessoas saibam, de facto, é tanto um gosto conversar contigo aqui em on, com as câmaras a filmar, como mais ainda em off, a forma como nos divertimos e também, obviamente, falamos de coisas sérias. É bom estar aqui contigo. Nós, de alguma forma, nestes programas estamos a fazer algum apanhado daquilo que tem sido o ano e daquilo que tem sido, de facto, as situações que a sociedade tem lidado até este período, como se fosse quase um rever daquilo que tem sucedido. Mas um dos momentos que te marcou nestas últimas semanas foi, de facto, o acidente dos futebolistas, do Diogo Jota e do seu irmão. Sim, sem dúvida. É um prazer estar aqui neste espaço de liberdade, dos poucos que nós ainda vamos tendo, porque uma coisa é fazer jornalismo e outra coisa é fazer jornalixo, e ultimamente tem-se visto muito jornalixo. E, curiosamente, os que mais se queixam disso são exatamente os jornalistas, aqueles que não são jornalistas. Mas pronto, isso é outra questão. A morte do Diogo Jota, que eu não conhecia, a não ser de nome, impressionou-me, obviamente, pela forma trágica como aconteceu, mas o que eu queria era sublinhar uma frase que ele deixou que serve para mim em vários sentidos, que é: não é importante de onde vimos, mas sim para onde vamos. Isto parece uma frase bíblica, parece uma frase religiosa, mas também parece uma frase política e uma frase social. E se muitos dos nossos desgovernantes se lembrassem desta frase, se calhar corrigiam o azimuth e não faziam tanta asneira. Porquê? Porque nem sabem de onde vimos, muitos deles, e muito menos sabem para onde é que havemos de ir, o que é altamente perigoso. E eu falo nisso porquê? Porque nós parece que estamos a assistir. Eu não sou do PSD, é sabido que eu não tenho partido, e não tenho porque ainda não encontrei um partido onde de facto me pudesse enquadrar minimamente, ou um partido ou um movimento. Embora já o tivesse tentado criar, pensado nisso, mas não é fácil, mas isso é outra questão. Nós estamos, neste momento, a assistir novamente a uma tentativa de branqueamento da incompetência e da incapacidade e de, eu sei lá mais que termo é que é de utilizar, do PS nos últimos anos. E o que mais me estranha é que os próprios elementos do PSD não são capazes de dizer isso abertamente, parece que têm medo. Das duas uma, ou tinham alguns acordos tácitos por trás que agora têm, como se costuma dizer, têm o rabo preso, ou então são também incompetentes, porque nem sabem fazer. E porquê que eu digo isso? A incompetência vem de Sócrates. Nós não podemos esquecer o tempo Sócrates. Nós não podemos esquecer António Costa, que foi agora lá parar a instâncias internacionais para ver se faz o mesmo lá fora que fez aqui. Espero bem que não. Mas também não posso esquecer o próprio Pedro Nuno Santos. E porquê que eu falo nisto?
Porque há uns dias atrás, vejo o atual secretário de Estado, secretário-geral ou presidente, ou lá que é aquela coisa, do PS, que era um indivíduo por quem eu até tinha alguma consideração, a fazer perguntas de eu quero saber o que é que se passa com as urgências e como é que é isto das urgências, eu quero fazer várias perguntas, como se ele nunca tivesse estado em nenhum governo e não tivesse qualquer responsabilidade sobre a matéria. Isto é um desplante daqueles que eu não consigo admitir. Eles têm que ser responsabilizados por muitos dos grandes erros que existem, ainda hoje subsistem, que são erros que foram que se iniciaram no tempo de Sócrates, basicamente, no tempo de Sócrates, mas que depois foram sendo agravados sucessivamente por inércia. E um dos pecados que nós temos, às vezes, não é só a falta de ação, é a omissão. E houve muitas omissões no decorrer destes anos. Em relação a isso, eu acho que uma das mais importantes era exatamente a reforma do Estado. Eu sei que este governo criou um Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública, uns nomes enormes, não sei para quê, mas tudo bem. E eu até concordo, como é óbvio. Agora, fico muito admirado de não terem criado um Ministério da Anticorrupção e da Fiscalização. Porque se nós sabemos, infelizmente, nós abrimos qualquer noticiário e continuamos... Eu só me lembro do Paulo Moraes. Havia gente que dizia, ele só fala de corrupção. Pudera, de que é que se pode falar? Uma das expressões que utilizavam em relação a Paulo de Moraes era de que havia um corrupto debaixo de cada guardanapo. Olha, e não sei se agora não serão dois. E agora não sei se não serão dois. Porque, sinceramente... O estado a que isto chegou, as pessoas que estão envolvidas, há uns dias atrás andaram a fazer investigações, não sei o que é que vai dar, buscas, numa universidade, na Universidade do Porto. Banco de Portugal. Mas eu digo, o que é que haverá mais, portanto, debaixo do guardanapo, se forem procurar bem, de certeza absoluta que pelo menos já há dois. Só pode haver dois, infelizmente. E ninguém faz nada. E um dos grandes problemas de Portugal, e por isso é que eu fico admirado de não terem criado um ministério desses, é o da fiscalização. Fazem-se leis, faz tudo e um par de botas e ninguém fiscaliza absolutamente nada. Desde uma simples tampa de esgoto que está mal colocada porque alguém à pressa resolveu deixar assim, que era melhor, até às grandes legislações que aparecem, sabe-se feitas lá por quem, e que depois nem ninguém fiscaliza, não são utilizadas. Ora bem, isto faz-me lembrar logo uma das questões que há uns tempos, há dias atrás, estava num canal televisivo cujo dono é um dos representantes de Bilderberg, ou era, cá em Portugal, e a falarem sobre a saúde. Portanto, eles diziam que queriam fazer uma entrevista. Eu não sei qual é a noção de entrevista nos dias de hoje, porque eu já vi entrevistas, já vi massacres, e já vi paulada, e já vi gente a dizer ou respondes aquilo que eu quero que tu respondas, ou então isto vai correr mal. Foi aquilo que eu assisti. Eu não tenho nada não tenho nada a favor, tenho muitas coisas a favor, mas não me liga nada de especial à Ministra da Saúde. Inicialmente até tecia algumas críticas, porque era fora do sistema, não era médica, e eu tive receio que, eventualmente, ela não soubesse interpretar bem as coisas. Hoje reconheço que, se calhar, alguém de fora é capaz de ter uma outra visão e de ser até necessária para isto. Mas a maneira como havia ser massacrada e as perguntas insistentes de por favor vai-te embora, era feito em pergunta, mas por favor vai-te embora, quando é que vais embora, quantos minutos é que ainda demoras, quanto tempo é que ainda vais ficar aqui. Aquilo foi um arrazoado de imbecilidade que eu nunca tinha visto ser filmado. Eu sei que é uma área que tu conheces, é uma área que tu conheces até com alguma profundidade. Mas deixa-me colocar nos pés do cidadão comum que vê estas notícias sucessivas nas urgências de grávidas a perder os seus filhos. Não há nenhuma responsabilidade política da ministra da tutela em relação a essa situação? Há, com certeza, mas eu penso que neste momento ainda é prematuro
conseguir chegar a essa conclusão. Porquê que eu digo isto? Porque nós andamos há anos, com irresponsáveis neste pelouro, neste e noutros, que já lá falaremos, neste pelouro, e que agora lavam as mãos. Nem tiveram nada a ver com isto. O António Costa, se alguém lhe perguntar se alguma vez foi ministro de Portugal, ele é bem capaz de dizer que não se lembra de nada. Por isso é que eu digo que estar a acusar esta ministra de tudo, estarem-lhe a fazer a pergunta, como fez o José Luís Carneiro, eu gostava de saber porque é que as urgências estão fechadas, porque é que... Espera aí, ele não sabe. Mas isto, para já, houve um erro, na minha opinião, houve logo um erro neste governo. Nós resolvemos isto em não sei quantos dias. Pois. Pronto. Isso é um erro de palmatória, mas, vamos lá ver. Toda a gente diz que o bom político é um mentiroso, é o aldrabão. É aquilo que se ouve, infelizmente. Um bom político até já ouço, tem que aldrabar, porque ele não pode dizer a verdade às pessoas, senão as pessoas ficam desmotivadas, ficam em baixo. Então aí tem. Nós passaram a vida a mentir-nos. Não há... O grande problema da saúde é a falta de pessoas na saúde. Também se pode dizer que houve injeção de dinheiro João, que foi... Injeção de dinheiro é o dobro, praticamente, daquilo que era há 10 anos atrás. É verdade. Eu faço uma pergunta. Ouviu-se agora, já se ouviu falar há uns tempos atrás, que só em medicamentos que vão para o lixo, diretos, vai-se lá saber porque é que são comprados nessas quantidades, são não sei quantos milhões. Vimos há dias atrás o administrador do Hospital Santa Maria ser questionado por uma jornalista, das poucas que ainda vai havendo, a questioná-lo sobre uma situação que se estava a passar sob a alçada dele. A culpa não é da ministra, é dele. Eu acho que ele acabou por demitir-se, creio eu. Não, acho que ainda não sei, mas se não o fez ainda vai a tempo. Porque, sinceramente, então a pessoa está lá, o que é que lá estão a fazer? Ele diz, eu não sei disso, mas vou averiguar. Mas é isso, João. Não achas que esse nosso escrutínio daquelas pessoas a quem acontece coisas debaixo da alçada e da liderança deles é o que queremos fazer também à senhora ministra, que muitas pessoas esperavam que já não fosse ela neste segundo governo Montenegro, por assim dizer. E isso é verdade, mas isso agora também me levanta uma questão, e então depois do massacre que vi no outro dia, até quase que fiquei com amor por ela. Porquê que é este interesse em alguém que está a mexer? Todos nós sabemos que o lobby, estes lobbies, começa a ser o lobby mais fraquinho que nós conhecemos, é o lobby farmacêutico. Coitaditos, não têm poder absolutamente nenhum. Depois vem o lobby dos próprios médicos, depois ela está a mexer em lobbies que aquilo, cada vez que pega num caso, aquilo deve ser como brasas a queimar. E é isso que eu acho, é que quando alguém está a querer, na minha opinião, não sei se bem, se mal, repito, daqui a uns tempos falaremos, mas está a querer mexer nas coisas e já há muita gente demasiado inquieta com isso. A mim mete-me... Por exemplo, falaste na questão das grávidas. Alguém fala... Para já há aqui uma questão, que é, neste momento estamos a discutir o SNS e o privado. Eu sou grandioso defensor desde sempre do Serviço Nacional de Saúde. E sou porque, como sabes, voltei à Faculdade de Medicina há uns anos atrás, depois tornei a não acabar o curso de propósito, mas estive lá ainda 4 anos, novamente, e o Serviço Nacional de Saúde ainda era dos melhores da Europa, para não dizer o melhor, e do mundo. O que é que aconteceu assim de repente? Será que há interesses dos privados, não acredito, dos privados em arrumar com isto? Eu ouço muita gente, e que eu alguns até respeito, por exemplo, da Iniciativa Liberal, gosto de ouvir, mas este liberalismo num país tão pequeno, dá-me a impressão que ainda ninguém se apercebeu que nós não temos mercado para todos da maneira como estão a pensar. Colocando as coisas desta maneira, a pergunta que podemos fazer é: será que é por isso que o Hospital Central do Algarve foi lançado a primeira pedra há 12 anos e não avançou, e, no entanto, o Algarve
é a região do país com o maior número de hospitais e clínicas privadas? Eu não te sei responder a isso porque, digo-te sinceramente, em Sintra fez-se um hospital. Este presidente, saudoso, espero eu, daqui a pouco tempo... Sim, porque ele não pode... fez um hospital às minhas custas também, que eu o paguei. Custava 30 milhões inicialmente, mas depois passou a 64, uma pequena derrapagem, uma coisa ligeira, e que eu há muito tempo que defendo que deve ser o melhor hospital do mundo para bonecas. E agora, nesta altura que há os bebês reborn, de certeza absoluta que é para isso que ele fez aquele hospital. Porque não tem, segundo me disseram, não vai ter maternidade, os reborns não precisam de maternidade, vai ter ortopedia e um serviço altamente eficiente, porque os reborns são em borracha. Portanto, quem lá for, de certeza absoluta que não vai ter grandes prejuízos. E é só a cobrar. Agora, o que acontece mais especial neste hospital é que tem bem perto um centro de saúde que ainda está cheio de lugares vagos, porque não há médicos. Então, se ele não tem no centro de saúde médicos, como é que vai meter médicos no hospital? Não sei, mas isto conseguiu passar a batata quente. Lá está, a ministra entregou-lhe como se fosse um presente de bandeja e tentou safar, mas eu estou cá para lembrar, não, o responsável é ele. Ou seja, de alguma forma aquilo que tu estás a dizer é que há uma herança de quem nos governou 10 anos dos últimos 15, neste caso governos liderados pelo PS, com maioria absoluta e o outro era a geringonça, aquela geringonça. Olha, e que outras áreas crees que também merecem a tua atenção, nomeadamente talvez o ensino? Sim, mas deixa-me antes ainda dizer-te uma coisa. Nós, só para te lembrar que o programa continua a ser só 50 minutos. Nós, em relação à saúde, ainda temos muito que discutir. Há uma coisa que nós podíamos e devíamos discutir, a má gestão. Eu não consigo perceber como é que eu sou gestor do público e sou um mau gestor e eu vou para o privado e passo a ser um bom gestor. Algo está mal. Há alguma coisa que nos estão a mentir. E eu só deixo uma pergunta. Há hierarquias no privado? Quando eu vou a uma consulta do privado, eu tenho a certeza que a pessoa que lá está já tem idoneidade e experiência suficiente para me fazer a consulta. Mas, se ela tiver dúvidas, tem alguém acima a quem possa recorrer para questionar? E ainda vou fazer uma outra pergunta, que alguém me chamou a atenção, e médico, e chefe de um serviço, há uns tempos atrás, que me disse, e quando é operado, é a pessoa que o atende com o nome sonante que depois vai operar, ou é outra pessoa qualquer? São pequeninas questões que eu gostaria que ficassem no ar, mas sobretudo a da gestão. Em relação ao ensino, como falaste, isto parece que é vira o disco e toca o mesmo. O problema no ensino é também má gestão. Falta de pessoal, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Mas também má gestão. Porque eu faço uma pergunta, se o colégio privado tem bons resultados, tem exigências, não admite determinado tipo de coisas. Há dias atrás vi, há muita gente a indignar-se com o uso de telemóveis nas escolas, certo? E tudo aí numa barraria fantástica, porque isso, coitadinhos e não sei o quê. Há dias atrás ouço um programa em que me dizem que a filha do Mário Soares, que tem um colégio, já de 1900 e troca o passo, que proibiu os telemóveis nas escolas. Então, qual é a parte que eu não estou a perceber? Ela e o pai eram donos de um colégio, eles são da linha PS, então há qualquer coisa aqui que eu não estou a perceber. E em termos de gestão é exatamente o mesmo. As escolas privadas, como é que conseguem ter uma rentabilidade maior que as escolas públicas? Porquê? Porquê que tudo é permitido nas escolas públicas, nomeadamente e eu estou a falar nas escolas básicas. Na faculdade tive um professor meu que me disse uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci: João, nunca te esqueças, na faculdade pode-se aprender tudo até ser estúpido. E se calhar nós andamos com muita gente aí que aprendeu mesmo e bem a ser estúpida. E então porquê é que nós não fazemos absolutamente nada? Porquê é que nós não exigimos
Porquê é que não damos formação aos professores? Porquê é que não exigimos aos alunos? Porquê é que nós andamos a brincar com a coisa mais séria do país? Porque sem um bom ensino nós não vamos ter resultados no futuro. Antes, pelo contrário. O Salazar dizia que um povo culto torna-se ingovernável. Eu gostava de saber o que é que diz o António Costa, o que é que diz o Sócrates, o que é que dizem todos eles, até hoje, porque parece-me que foram os melhores alunos do próprio Salazar, aqueles que mais em prática puseram isso. Porque cultura eu não vejo nenhuma, e grau de exigência também não vejo nenhum. E depois queixam-se que afinal, que agora estamos numa geração não sei quantos. Quem é que a criou? João, por outro lado, se os governos sucessivos se queixam muitas vezes de falta de fundos para tratar deste ou daquela situação, vimos-nos obrigados a aceitar um aumento do valor do PIB para a defesa. Sobre a defesa, isso vai dar ao mesmo. Andaram anos sem fazer absolutamente nada, a deixar degradar tudo a olhos vistos, a esconderem tudo ao povo, a comprarem... A Suíça, como sabes, é um país pobre. A Suíça, há uns tempos atrás, lembro-me, eu tenho estado em contacto com várias coisas suíças, e já há uns tempos atrás queriam comprar 4 aviões, salvo erro. Quem é que decidiu a compra dos aviões? Foi o povo. E decidiram 3, porque não era necessário o 4º. O povo suíço decidiu, porque eles votam de 3 em 3 meses, cá dizem que nós já devemos andar cansados por tantas eleições. Não sei quem é que disse isso, eu não me lembro de ouvir queixa nenhuma. O que eu quero é que me governem em condições. Se eu tiver que lá ir votar 10 vezes, vou lá votar 10 vezes. Agora, parece-me que eles é que andam cansados, porque assim o poiso não é tão permanente, não se conseguem representar tão bem eles mesmos. E em vez de irem para a democracia participativa, que é o mínimo que eu defendo, continuamos na representativa de quê? Em representação. E isso continuamos. Agora, aqui foi o que aconteceu. Quem é que comprou? Já ninguém se lembra dos Kamovs? Sabes o que eram os Kamovs? Uns helicópteros que foram vendidos, foram comprados para serem utilizados, foram entregues para a Ucrânia, que o que é que fez? Restaurou-os. Mas nós não sabemos restaurar porque nós somos gente fina. E um grande negócio. Mas e os submarinos? Eu nunca percebi o que é que aconteceu. Não estou a dizer quem é que seja o culpado, nem quero saber. Sei é que houve 3 submarinos que ou andam lá em águas muito profundas e eu não os vejo, ou então... O atual Ministro da Defesa é alguém muito próximo de quem tratou dos submarinos. Eu já ouvi alguém a dizer cara a cara à Catarina, não sei quantos Mendes, que era a grande mão direita do António Costa, que afinal a responsabilidade, se fossem ver quem tinha feito aquelas aquisições, tinha sido o próprio PS. Não sei se é verdade, se não. Há muita gente a queixar-se que foi Paulo Portas, não sei. Eu nunca vi, foi ninguém em tribunal e a esclarecer isto devidamente. Porque coincide que há sempre... Ao passo que noutros países foram. Claro. E um ex-ministro da Defesa grego foi inclusive preso por causa de corrupção dentro do mesmo grupo que vendeu os tais submarinos. Mas cá nunca cá chegaram, não é? Cá ainda é capaz de vir a ser o que é daqui a 20 anos, porque ainda temos outros casos à frente e João, não tem a administração interna, nomeadamente com as questões da segurança e também da imigração, não sei se isso é o que tu tinhas elencado aí. A administração interna, eu sou muito crítico do abuso da autoridade. É uma coisa que eu acho inadmissível. Mas eu não conheço nenhuma democracia que exista e que não tenha, onde não haja possibilidade de autoridade. E todos nós andamos a confundir a bota com a perdigota. Eu sou a favor de uma autoridade e de uma autoridade forte, mas sou totalmente contra o abuso da autoridade. E para isso é que, mais uma vez, serve aquilo que eu logo no início falei, fiscalização. Qualquer indivíduo, nomeadamente uma autoridade, até por força de razão, deve estar sempre sujeito à fiscalização permanente. E não é perseguição, é fiscalização. Tu és polícia, agrides alguém à bastonada, há que ver se foi abuso de autoridade. Se foi, tens que ser castigado.
Se não foi, só tens que ser aplaudido. Mais nada. E nós temos um medo enorme disso. Eu que sou contra muitos dos abusos de autoridade, compreendo e defendo que tem que haver essa mesma autoridade. Mas como é que eu posso ter autoridade se eles... Chamas estás em casa e precisas chamas a polícia. Não podemos ir. Então, porquê? Só cá estamos dois e se for um, fica ele sozinho. Ou então, só cá estou eu sozinho. Ou então nós estamos três, mas o cara está variado. Então e a moto? A moto também está na oficina. E está na oficina porquê? Porque lhe falta um pipo e ainda não houve... O pipo para o pneu ainda não foi pago, que custa 50 cêntimos, não foi pago, porque há muitos pipos que faltam e então... Isto chega a ser caricato. Eu não percebo como é que os humoristas que tratam de tantos assuntos não tratam deste tipo de assuntos. A empurrar carros, vêem-se a polícia a empurrar os carros, a polícia a querer usar... não ter instalações com um mínimo de dignidade. Eu até pergunto, então porquê que não... O Exército, porquê que não vai para lá ajudar a pintar aquilo? Ou, já sei que me vão crucificar depois de eu dizer isso, muitos dos presos. Porque os presos, se os querem reintegrar, eu pergunto, é como aquela situação que se viu do preso a agredir um outro, sem motivo nenhum, aparente, deu-lhe um pontapé na cabeça, ficou acho que 30 minutos inanimado e urinou-lhe por cima. É essa a reinserção que nós queremos? É como urinar em alguém que está deitado inanimado? O que é que nós andamos a fazer neste país? Razão tem o Diogo Jota. O importante não é de onde vimos, é para onde vamos e nós não sabemos nem uma coisa nem outra. Nós perdemos a noção da realidade e o povo anda a ser enganado com papas e bolos que enganam os tolos e é o que está a acontecer neste país. Há festinhas, há futebol, há telenovelas e o povo anda a ser completamente enganado. Porque quando o povo descobrir, como eu digo há muito tempo, e espero que não demore muito, isto vai virar tudo ao contrário e se calhar de uma forma errada. Nós, na defesa, porquê é que nós não investimos minimamente em material bélico para vender, para usar, porquê é que não investimos? Nós vemos que uma empresa de drones não teve o apoio de ninguém. Nós, quando damos liberdade às pessoas de puxarem pela sua imaginação e pelas suas capacidades, geralmente dá bom resultado, só dá mau resultado quando se metem à mistura todos estes fulanos que nos andam a desgovernar porque não percebem absolutamente nada disto. E dizem-me, e tal, nós temos que ter pessoas com capacidade. Espera aí, com capacidade temos nós tido, todos doutores e engenheiros. Eu já estou farto dos doutores e engenheiros, deixem vir o povo normal. mas o povo não tem capacidade, não está preparado. Então quem é que vota neles? Então, mas o povo está preparado para votar, está preparado para votar, mas não está preparado para depois tomar determinado tipo de posições. Mas estão a brincar comigo o quê? Isto é uma brincadeira de muito mau gosto. E vê-se o Diogo Jota, um rapaz simples, um rapaz que nasceu num ambiente de dificuldade, cresceu, foi-lhe exigido pela vida que ele crescesse, que amadurecesse. Olha o resultado. Manda uma frase que eu gostava de ver esta frase, por exemplo, na boca do nosso Presidente da República. Ainda há quem defenda a monarquia? Eu há pouco tempo disse, monarquia, como? Olha, já viram que era se eu tivesse como o rei o Marcelo e depois o descendente era o que ia ficar? Era o que ia ficar? Por isso é que eu não defendo a monarquia. Sinceramente, aquilo é o dois... Bem, a administração interna é impossível uma democracia que não tenha autoridade. Mas todos os que estão inseridos neste ambiente, todos, e os da função pública, a mesma coisa, têm que estar, não é por perseguição, é por obrigação, permanentemente sobre a fiscalização. E aquilo que estiver mal tem que ser penalizado. As pessoas não podem exercer um abuso de autoridade. Não pode ser permitido, de forma alguma. Houve há pouco tempo uns polícias que foram conotados com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda, seja de que extremas forem. Eles, se abusam da autoridade, têm que ser seriamente punidos. O que é que acontece? Nada. Este preso, aquilo que eu ouvi é que só deram conta do que se estava a passar
5 dias depois. E isso é um dos outros temas que eu gostava de aqui trazer à liça, que é o problema da justiça. Eu acho fantástico. Outra ministra, porque eu tenho tido alguma simpatia. E simpatia porquê? Andaram anos, desativaram as torres de controle, desativaram as redes elétricas, as torres de vigia, sim. As redes elétricas, uns dizem que afinal nunca devia haver porque era desumano. Okay, nem vou comentar esse tipo de coisas, não vou comentar. Desumano é matarem pessoas de qualquer maneira e depois não haver uma verdadeira reinserção. E eu sei o que estou a dizer porque eu já estive em contacto com prisões para procurar pessoas para trabalharem. Na altura em que eu que fui diretor-geral de uma empresa de recursos humanos, fui procurar algumas prisões para ver se aqueles que estavam a entrar em liberdade condicional se queriam ir trabalhar, e eu prontificava-me a aceitá-los. Nem te vou dizer o que é que vi, as respostas que eu vi e por aí fora. Só para tu teres uma ideia, há uns anos atrás visitei uma prisão, não vale a pena dizer o nome, porque produzia produtos agrícolas. Eu estava na administração de uma cooperativa e pensei, nós podemos juntar o útil ao agradável. Nós colocamos os vossos produtos à venda. Mas nós temos um problema enorme. Então qual é? Falta de mão de obra. Isto é sério, foi-me dito a mim, portanto não foi contado a ninguém. Falta de mão de obra. Eu perguntei se a pessoa estava a gozar comigo. Não. Nós pagamos baixinho. Espera aí. Quer dizer que deviam estar-me a pagar a mim e pagamos baixinho. E mesmo assim não vêm. Não querem. E não podem ser obrigados. Eu pergunto, é isso que é a reinserção? Tu, se não vieste trabalhar, o que é que te acontece? Não recebes? Não tens pão em casa? Então e os outros? É diferente? Uns são de uma maneira e os outros são de outra? Eu, sinceramente, há coisas que não entendo. E esta ministra é outra que está a ser... Aquilo eu já não sei o que é que se pode dizer. E, mais uma vez, as pessoas que andaram a fazer tudo, a herança PS, a herança do António Costa, a herança do Pedro Nuno Santos e a herança deste senhor que lá está agora como secretário-geral, mas que, pelo visto, nunca esteve. Porque ele faz perguntas que não sabia de nada, das duas uma. Ou era mesmo incompetente e não sabia que lá estava a passar-se, ou então ele está agora a gozar com a nossa cara. Estava caladinho, se fosse eu estava caladinho e ver se ninguém se lembrava. Mas não, eles, com um descaramento enorme, como já é normal, eles vêm dizer o que é que se passa. Eu quero saber o que é que se passa. E aqui eles estão a perguntar como é que as pessoas fugiram e que a culpa que era da ministra e que a ministra não sei quê, quando a minha grande pergunta é, só agora é que eles viram o caos em que estão as prisões? Só agora é que viram que havia falta de meios? Foi esta ministra que retirou os meios todos da saúde, do ensino, da defesa, de tudo isso. Foi ela que chegou agora, já foi há um ano, já tem obrigação de apresentar serviço. É verdade. E os outros que lá tiveram 9 anos? Ela começou de que etapa? Ela, que eu saiba, começou com a etapa daquilo que lhes deixaram. Então, e ninguém diz absolutamente nada. Eu, sinceramente, eu fico revoltado e digo mais uma vez, eu não sou do PSD, critico imenso o PSD. O PSD vai ter imensas coisas onde se vai afundar. O PS, eu digo isto abertamente, o PS passou-lhe um caminhão por cima, nem sabem ainda o que é que aconteceu. Eu acho que ainda há lá pessoas a dizer, espera aí, mas o que é que foi? Eu senti qualquer coisa. O PSD, se for pelo caminho idêntico, não lhe vai passar um caminhão, vai passar um bulldozer. E depois o que é que vai acontecer? Chega para lá. Eu não acredito que não chega. Eu não acredito, mas isso é outro motivo. Onde é que nós vamos chegar? Vamos chegar àquilo que eu defendo há muito tempo. Só o cidadão é que pode tomar conta de si mesmo. Só o cidadão é que tem possibilidade de salvar a sua cidadania e o país. E é isso que eu acho que tem que acontecer mais dia, menos dia. Agora, como? Com quem? Não sei. Não me venham com nomes sonantes, que eu não preciso de nomes sonantes. Olha, o Diogo Jota não era sonante, tornou-se sonante, mas teve, de facto, uma coisa fantástica. É muito importante saber de onde vimos. Não é tão importante saber de onde vimos, é muito mais importante saber para onde vamos. E eu duvido que neste momento haja alguém neste jogo futebolístico de política, porque nós
deixámos de ser adversários para sermos inimigos. Em vez de estarmos a contribuir para o engrandecimento da nação, estamos a contribuir para a sua destruição completa. Nós andamos aqui a fazer figura de palermas com uma situação na justiça, nas prisões, foi aquilo que eu disse, e nos tribunais. Eu nem tenho coragem de dizer aquilo que sinto, porque tenho medo de ser preso. Não, eu digo sinceramente. Os tribunais precisavam de uma reforma tão profunda, uma reforma tão profunda, e assiste-se a estes... Eu vi os primeiros programas acerca do julgamento do Sócrates, e vi o Sócrates tratar a juíza e o resto das pessoas todas, de uma forma incrível. Eu até posso dizer, eu até concordo com ele, que eu acho que ele deveria ter, ele fez uma pergunta que é, então, mas eu não posso dizer que a sua pergunta é idiota, que a sua pergunta é idiota, e a juíza disse, não, o senhor responde e mais nada. Mas eu até posso concordar com ele. Agora, eu faço uma pergunta, se lá for o Zé Ninguém, aquele fulano fraco, se ele der um ui fora do contexto, o que é que lhe acontece? É imediatamente preso. João, mas quando é que nós vamos chegar à conclusão, enquanto cidadãos, enquanto país, de que colocamos como Primeiro-Ministro uma pessoa que apresenta um traço de sociopatia a tocar o narcisismo? Quando é que vamos assumir isso? Precisamos todos voltar à faculdade e estudar psicologia, psiquiatria, para chegar a uma conclusão que é óbvia. José Sócrates não pode ser contrariado nem pela mãe, porque aquilo é a forma dele responder. Ele respondeu assim a jornalistas, ele respondeu assim a outros ministros, ele respondia assim à oposição, ele responde assim à juíza, porque é um traço de sociopatia e de narcisismo. É verdade. Mas eu digo-te, o José Sócrates estava sozinho. Onde é que estão os outros? Onde é que estão os outros a serem acusados? E que aparecem aí agora como... Um até estava por pouco como Presidente da República, eu defendi abertamente. Ele vá porque eu vou votar nele. Era a maneira como acabámos logo com ele, porque ele tinha meia dúzia de votos e ia-se embora. Um deles era meu, só para ver se ele se ia embora de vez. Porque não tem vergonha nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas estão os outros todos. E o próprio partido, desculpem. Mas é que se eu me afirmar, é à portuguesa. Eu não posso falar porque se eu falar eu vou criar uma guerra. Numa guerra andamos longe. Então as pessoas perderam a coluna, deixaram de dizer aquilo que sentem, só porque querem no fundo, estarem dentro do tacho para lá porem a mão de vez em quando e sacarem aquilo que puderem e que lhe permitirem. O José Sócrates é isso tudo que tu disseste e mais um par de botas. Mas ele não esteve lá sozinho, ele esteve lá com muita gente à volta. Um deles, o próprio António Costa. O próprio António Costa. O Pedro Nuno Santos disse aquilo que disse publicamente, que ele era o melhor do mundo e não sei o quê, e arredores. Então, e esses não são penalizados? Não, olha, foram os dois secretários-gerais do mesmo partido. Há alguma coisa que eu não consigo entender. Mas estamos a falar na justiça e eu vou-te falar outra vez na Suíça. Sabes o que é que acontece na Suíça? Os juízes... Só para te dizer, se tu se continuares a falar bem da Suíça, os números de emigração para o país helvético vão aumentar com certeza, mas pronto. Eu digo-te uma coisa, não, porque eu gosto da Suíça, eu gosto de imitar aquilo que seja bom, não é preciso andarmos a inventar a roda, mas podemos e devemos fazer uma adaptação portuguesa. E nós somos bons nisso. Tá bem, quando nos deixam. Entre os chocolates. Quando nos deixam. Entre os chocolates, os relógios e os serviços bancários. É verdade. Acabamos aqui o programa e sigo. Encontrem-me em Geneve. É verdade. Agora eu só estou a falar da parte que me interessa. Okay. Aquela que pode ser adaptada a Portugal. Eles votam de 4 em 4 anos, votam nos seus juízes. Os juízes saem e reentram por votação. E um juiz que esteja a fazer um mau trabalho pode ser afastado pelo povo. Só não pode os que pertencem ao Supremo Tribunal, que esses têm que cumprir os 4... Eu acho que é 4 mandatos. O mandato, digamos. Já reparaste que se isso acontecesse em Portugal, isso era capaz de mudar um bocadinho? E em termos de corrupção?
Já pensaste porque é que esse tema, tantos, sobretudo os que defendem a democracia representativa, queimam-me. Quando eu falo numa coisa dessas, queimam-me. Porquê? Porque se calhar perdiam, como eu disse, a representação. Mas já reparaste que se isto acontecesse, grande parte da corrupção era anulada? Não é a totalidade, que isso é impossível. Claro. E na própria Suíça haverá... Olha, uma coisa se calhar acontecia, teria sido Joana Marques Vidal reconduzida como Procuradora-Geral da República. Mas não só. A negociata, por exemplo, a negociata que eu ouvi há dias atrás, o Henrique Neto, repetir na televisão, num outro canal, sobre a bitola da ferrovia. Somos o único país que vai ficar à beira-mar plantado, seguindo os desígnios de António de Oliveira Salazar, o único que vai ficar com uma bitola única no mundo. Porque não vamos conseguir ligar-nos a nada. E então, segundo eu ouvi na altura, nem queria acreditar, que o Pedro Nuno Santos, aquela inteligência rara, disse que isto era a maneira de travar a importação de muitos dos bens de fora. Eu penso que isto é uma anedota, deve ter sido. Eu não sei se vi isto no Ricardo Araújo Pereira ou se foi em outro lugar, mas só pode ser mesmo uma anedota. Não vejo de outra maneira. Mas é a realidade. E com uma agravante. É que vamos pagar a obra toda, quando se fosse na bitola internacional, tínhamos um apoio brutal de não sei quantos milhares de milhões da União... não é a União Europeia, da União Europeia. Sim, da União Europeia, pronto. Fundos europeus. Os fundos europeus, exatamente. O que é que se passa? Ninguém diz nada. O Henrique Neto já ouvi falar pelo menos 3 vezes nisto. E as outras pessoas, ninguém fala. Mas ninguém fala porquê? O que é que se passa? Eu há pouco tempo estive com um operador de uma máquina e estávamos a falar, que eu tive necessidade de um, e depois, na conversa, ele não a fumar um cigarro, começámos a conversar e não sei o que mais, e ele estava assim a surgir várias coisas, e porque é que o país roubava um operador de máquina, aquele coitadito que não percebe nada, que só vota, certo? Aquele que só serve para votar, mas que depois não tem raciocínio para absolutamente mais nada. E ele dizia que isto era inconcebível, como é que era permitido. E eu, na altura, já não me lembro o que é que disse, e a determinada altura, digo eu, mas isso era uma obra, é uma obra grande, e não sei o quê. E diz ele, Sr. Chaves, mas é nas obras grandes onde eles ganham mais dinheiro. E ele disse, de facto, sou mesmo um idiota. Ele tem razão. O povo tem muita razão em muita coisa. Em muita coisa. Porquê é que será que não o querem ouvir? Porquê é que será vieram logo todos dizer, muitos coitadinhos deles estão todos cansados, tantas eleições. Coitadinhos, olha, na Suíça é de 3 em 3 meses, eles devem andar arrebentados, não devem fazer mais nada. João, quer dizer, isto... Um dos outros setores que nós temos ouvido e também tem havido tentativas, todas e mais algumas, é o setor da habitação. Deixa-me só, eu há um bocado falei em relação à justiça, falei numa coisa que eu não acabei. O José Sócrates fez isto e ninguém me diz absolutamente nada. A Maria de Lourdes, de extrema esquerda, não tem nada a ver com ela, já falei aqui nela 2 ou 3 vezes e vou repetir. No julgamento dela, em que se verificou que aquele, não sei quantos Carrilho, um grande cérebro também do PS, que lhe fez uma alegada falcatrua, que parece-me que se chegou a provar em tribunal, e ela, porque se sentiu defraudada por ele, enganada por ele, disse, são todos corruptos, vocês são corruptos, ou há corruptos aqui. Assim, uma coisa nesse género. Pelos vistos, ela foi presa logo. Ficou 3 anos presa sem ter direito a ir para casa, nem nada. Absolutamente nada. Nunca mais disse uma palavra àquela mulher. Eu também era capaz, se calhar, de não me dizer mais nada. Depende. Mas, afinal, será que há corrupção na justiça? Não, deixa a pergunta. Não acredito. Mas será que há? E depois, com tantos casos que houve, tantas luvas e tantas coisas, se calhar era uma fábrica de peles. 2 juízes, um juiz e uma juíza que foram exonerados porque recebiam para lavrar sentenças. Se fosse só isso, ainda nós nos rimos dos países africanos. Há pouco tempo houve um que andou ao estalo com o outro porque ia receber não sei quantos milhões e o outro anulou-lhe a sentença e ele não gostou. Então tiveram que resolver aquilo à chapada, que se calhar é o que nós vamos ver mais dia, menos dia também aqui. E não fazia falta absolutamente nenhuma. A habitação.
A habitação, isso não é uma herança do PS. Eu daí tenho que confessar que não é, porque eles fartaram-se de construir casas, há casas por todos os lados, vazias. E isto que eu estou a dizer é verdade. E é verdade porquê que eu digo que há casas vazias. Olha, eu vou-me reportar, por exemplo, a Sintra. O Presidente da Câmara de Sintra retirou das suas casas, que eram da Câmara, pessoas que foram para lá ocupá-las, ilegalmente. Acho muito bem. Estavam ilegalmente, saem e acabou. Mas o que é curioso é que depois começa-se a esmiuçar e eles estavam lá nessa situação, mas quando havia reparações, a Câmara ia lá e fazia algumas reparações. Pagavam os impostos e muitos até pagavam renda à Câmara. Rendas económicas, mas pagavam. Outros, por falta de dinheiro, ou vá-se lá saber porquê, pagaram durante muito tempo, mas depois deixaram de pagar. Ora bem, uma pessoa que não seja muito esperta como eu, diz, pronto, eles tiraram aqueles fulanos, arranjaram um argumento qualquer e vão lá meter outros. Não, fizeram paredes ou meteram portas de ferro e não está lá ninguém. Por isso é que eu digo que tem imensas habitações livres. Não sei é para quê, mas estão livres. E foi isso que fizeram. É este o sistema de justiça Ele é PS, portanto o Basílio da Horta de Sintra é do PS. E é esta a maneira de ele resolver o assunto. Em relação a coisas mais sérias, habitação, não foi feito nada e agora eles não fizeram nada, mas iam fazer. Isso posso-te garantir porque eles sempre o disseram. Nós vamos fazer. Não fizeram, mas iam fazer. Mas, por exemplo, recentemente a Presidente do Conselho de Finanças Públicas disse que o IMI jovem, na realidade, até tinha contribuído para aumentar o preço das casas. Oh, João, eu não tenho conhecimento para discutir isso. Digamos, uma questão razoavelmente técnica que eu não vou dizer se é verdade ou se não é verdade. O que eu sei é uma coisa, é que não há casas. Mas estamos mesmo quase a terminar, mas eu sei que conhece a linha de Sintra, eu sei que gostas de Sintra, eu cresci em Massamá, eu vi como Massamá Norte expandiu, eu comecei no Casal do Olival, numa fase em que a construção não parava e, na realidade, havia casas para todos os bolsos, por assim dizer. Mas isso aí é que houve um aumento de materiais, é verdade. Hoje, não sei, é um bocado como a gasolina, mantém-se cara, não sei porquê. Quando começou novamente a guerra, começaram lá a cair uns mísseis, aumentou logo a gasolina, no dia a seguir, foi a repercussão, e depois parou a guerra e eles não abaixaram. Agora, aqui é exatamente a mesma coisa. Acho que deveria haver incentivos, quer para os inquilinos, quer para os proprietários, em termos nomeadamente de impostos, para ver se incentivava o arrendamento, mas há uma coisa que é fundamental. Tem que haver apoios aos construtores, mas não é os mesmos de sempre, é aos construtores em geral, e mais, para ajudar a desenvolver o próprio comércio local, favorecer os construtores locais, de maneira a fazerem, é a única maneira que eu vejo, de maneira a criarem habitação social. Não é só habitação social, é todo o tipo de casas. Mas eu agora falo na João, social. olha, foi um gosto ter-te aqui, como sempre. Fica, e se puderes repetir a frase do Diogo Jota para nós, que disse que... Não é importante de onde vimos, mas sim para onde vamos. Muito bem. Obrigado, João Chaves, por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou. E utilizando essa frase do Diogo Jota, eu vou estar fora durante um tempo. O programa vai ser assegurado pelo meu colega João Carlos Dias e vou regressar para a nova temporada em setembro, de forma que continuamos a contar, obviamente, com a sua presença de segunda a sexta-feira aqui, a assistir às conversas que o João Carlos com certeza irá ter também com os nossos convidados. Resta-me agradecer a sua participação, desejar-lhe um resto de boa noite. Obrigado.